não sei o que você tem feito dos seus sonhos. Aliás, eu não sei se você tem esquecido de sonhar, ou então se você desistiu dos seus sonhos. Às vezes a vida vai apresentando tantas adversidades, tantas situações difíceis. Às vezes parece que os caminhos vão ficando cada vez mais tortuosos e a gente vai se afastando daquilo que a gente sabe que é importante para nós, que faz nosso coração pulsar, que faz a vida ter sentido, ou melhor, ter o tom que move a gente. E isso porque são inúmeras as justificativas para que a gente vá aos poucos desistindo de sonhar. Parece que tem uma corrente, muitas vezes, que vai nos puxando para um outro lugar. Lugar esse que muitas vezes a gente não quer ir, mas quando a gente se dá por si, a gente está indo. A gente está indo, às vezes, em direções que a gente não gosta, que a gente sabe, no fundo, e às vezes até no raso, que não tem muito a ver com a gente. Mas tem uma porção nossa que parece que fica o tempo inteiro no movimento de autoconvencimento. Não, vamos por aí mesmo. É mais fácil, é o que tem. Pelo menos é alguma coisa. Bom, pelo menos quebra o galho, pelo menos resolve isso, pelo menos resolve aquilo. E quantas vezes na vida a gente fica assim, nesse pelo menos, ou é alguma coisa, ou é o que tem, ou é o caminho mais fácil, ou é melhor isso do que nada. Quantas são as crenças e as teorias de autoconvencimento ou conformismo que a gente encontra, que a gente se dá, que a gente agarra em muitas das situações da nossa vida, nas mais variadas esferas dela, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito relacional e principalmente no âmbito profissional. Quantos de nós nos vimos, se não agora você mesmo, ou então em algum momento da tua vida, fazendo alguma coisa que não tinha nada a ver ou não tem absolutamente nada a ver com você, ou tem pouco a ver com o que realmente faça sentido para você? Claro que as necessidades, elas gritam muito alto. Sim, tem muito boleto para vencer ou já vencido, tem muita conta para pagar. Tem pessoas, muitas vezes, que dependem de você. E aí, você acaba fazendo o que dá. Sim, se a gente pensar sob o ponto de vista do que a gente precisa fazer para que a gente tenha algum retorno e que a gente vá cobrindo aquilo que é preciso, tá certo, faz total sentido. Mas a gente pode, por um lado, fazer isso, mas por outro, não abandonar os nossos sonhos. Sempre é possível a gente fazer alguma coisa que nos aproxime dele. Muitas vezes, não no tempo, na pontualidade dos nossos desejos. Não. Na maioria das vezes, a gente vai ter que fazer o que é possível dentro da realidade de cada um. Mas o meu apelo aqui, e não sei nem por que eu estou falando isso, mas você deve saber porque eu estou falando, porque talvez você precisasse ouvir. O apelo principal é para você não se desconectar daquilo que te move, porque essa vida é muito curta, tudo é breve, tudo passa muito depressa, principalmente as oportunidades que você tem de se descobrir, de abraçar o teu dom, de mergulhar naquilo que realmente tem tudo a ver com você. Não faltarão pessoas para te desencorajar. Aliás, a turma do contra, ou aquela turma que não acrescenta em nada, é sempre maior, sempre. Mas não é nela que você tem que se agarrar, nem esperar, porque tem muita gente que fica esperando o apoio de alguém ou o movimento de outro alguém para que faça ou dê o primeiro passo. Normalmente essas pessoas se paralisam, elas estagnam e não fazem nada, nem por elas, muito menos para o sonho delas. Portanto, isso é teu, essa busca é sua, o interesse é completamente seu. E só você sabe o vazio existencial que fica e a sombra que incomoda quando você não está no teu caminho, na direção que o teu coração aponta. Então, reconheça,
Para de fugir. Não negue. Abrace. Faça algo sobre isso. Para de colocar a responsabilidade ou a culpa em qualquer pessoa ou qualquer coisa. Para de procrastinar, ficar jogando pro dia de São Nunca, aquilo que você sabe que é fundamental na tua vida. Para de fazer isso com você. A gente tem uma mania, muitas vezes, de se convencer que a felicidade espera. Existem pessoas que parecem que têm na ponta da língua algumas frases do tipo: calma, tenha paciência. Não, uma hora eu vou, um dia eu faço. Ah, não, uma hora vai ser momento para isso. E esse momento nunca chega. Essa hora nunca chega. Esse dia, então, parece que não existe. Então, para de se enganar. Para de ficar se jogando para sei lá quando. Para de se perder no tempo. Porque se tem uma coisa que é de valor imensurável, não se adquire, não se compra em lugar algum. E quanto mais os dias passam, menos a gente tem, é tempo. Então valorize o seu. Use o seu tempo, a sua escala de prioridades. Aproveita o que eu estou te falando, que isso deve te servir muito bem, e cai em si. Costumo dizer que cair em si é a melhor queda da vida. Pois é. Caia em si. Observe o que é prioridade e você está deixando para lá. Abraça. Pega o teu sonho esquecido em qualquer lugar, resgate. Ah, você não sabe como? Você não sabe quando? Você não sabe o que fazer sobre isso? Talvez você esteja extremamente desconectada ou desconectado de você mesmo. Quando a gente esquece os nossos sonhos, quando a gente nem sabe mais o que de fato faz sentido pra gente, e a gente vai lidando com a vida no piloto automático, tocando barco, seguindo em frente, sabe lá Deus para onde, só cumprindo o checklist da vida, que parece que é infindável, que quanto mais a gente cumpre o que tem que fazer, mais surge o que precisa ser feito, e mais parece que a gente não fez o suficiente, é quando a gente realmente está fragmentado. É como se a gente fosse perdendo pedaços nossos no decorrer dessa impaciência da vida, em que parece que a gente está mais em débito com ela do que em dia com a gente mesmo. Por isso, olha para você. Aproveita hoje, depois dessa live, tira alguns minutos para você. Pega teu quarto, uma sala, o carro, onde quer que seja, fica ali. Fecha os olhos. Tenta se reencontrar com você mesmo. Você vai precisar de alguns minutos apenas. Não precisa ser um encontro longo. Pode ser um encontro só para lembrar que você está aí. E quando você se certificar que você está com você, tenta observar. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta. Se você quiser me responder aqui nos comentários, maravilha, porque isso serve de inspiração para os outros. Se você não se sentir à vontade, não há problema algum, mas tenta responder na sua mente ao menos. O que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje que realmente faz sentido para você? O que você está fazendo hoje que faz seu coração vibrar? Esquece o contra-regra aqui. Obrigada, amor. O que você está fazendo hoje que dá sentido à tua vida? O quê? Mesmo? Você já parou para pensar quantas coisas que a gente faz na vida que parece que é completamente alheio daquilo que a gente realmente é? Eu não estou aqui querendo dizer para você que você só vai fazer na tua vida aquilo que você goste. Óbvio que não. Tem muitas responsabilidades aqui que a gente precisa cumprir por N outros motivos. Mas quando parece que a gente está mais em função dessas regras, desses tens que, do que daquilo que realmente mexe com a gente, faz bem para o nosso eu, é a hora que a gente tem que parar e ponderar.
Você sabe, o necessário é preciso ser feito. O problema é quando esse necessário que a gente coloca, ele carrega muito mais do que a gente consegue levar, do que a gente consegue aguentar, do que a gente consegue suportar. E aí parece que a gente vai ficando com uma carga gigantesca. Na minha formação em terapia de casal e família, eu lembro que teve um dia que a gente fez um exercício muito interessante, que era sobre uma bagagem que nós levássemos. Eu vou te propor esse exercício. Imagina que você está carregando uma mala. Quando eu falo que você está carregando uma mala, o que você imagina? Como seria a sua mala? Quando eu falo para você, me vem uma mochila assim, uma mochilona nas minhas costas. E aí quando você idealiza a sua mala ou a sua mochila, como eu imaginei, você já imagina uma cor, um tecido, um jeitão, um tamanho. A sua mala, a sua mochila, ela é grande? Ela é pequena? Mais ou menos. Ela é pesada? Ela é leve? Você está aguentando? Ela te cansa demais? Você está levando nas costas? Ou não? Ela é uma mala. Ela tem rodinhas? Não tem. Ela está quebrada? Ou ela está nova? Ela é velha? Ela é rasgada? Ou ela está impecável? E dentro dessa mala, dessa mochila, o que você carrega? O que você tem carregado todos os dias? Esse exercício é de uma profundidade tão grande. Eu não sei o que você pensou que você coloca na sua mala, ou que está na tua mochila, mas eu vou dar algumas dicas do que pode ter aí. Às vezes nós carregamos na nossa bagagem todos os dias e aquilo está impregnado na gente. E vez ou outra a gente tira um pouquinho das costas, para de carregar e depois volta de novo. Tem gente que esquece um pouquinho a mala, mas depois lembra. Tem gente que esquece mais tempo. Tem gente que sabe onde colocar a mala no lugar certo e tem quem saiba fazer a mala como ninguém, colocando exatamente ali o que precisa, sem exagero, sem sobrecarregar a mala, sem que haja qualquer necessidade. Fato é que tudo que tem na nossa mala, por alguma razão, a gente acredita que precisa. É mais ou menos quando você faz aquela mala para fazer uma viagem e você tem muito medo de passar frio, de não estar vestido adequadamente, de não ter roupa para ir naquela festa, vai que rola uma baladinha, vai que tem alguma situação, vai que faz frio, calor, e o casaco, e a calça, e o tênis, e o biquíni, e a saída, e o boné, e o protetor, e o remédio, e isso e aquilo. E no final, a gente acaba colocando muito mais do que realmente usa. E volta com um monte de coisa sem ter nem tocado. O troço vai dobradinho e volta igual. Às vezes a gente vai para um lugar, não usa nem metade do que levou e volta com a mala mais pesada ainda. E essa bagagem, essa mala que eu estou falando da vida, ela é bem parecida. Muitas vezes a gente está carregando nas nossas costas, carregando ali nos nossos braços, muito do que nem sequer precisaríamos, mas a gente entende que precisa. Mas por alguma razão a gente carrega. A gente carrega porque está acostumado, a gente carrega por culpa, a gente carrega porque se acredita e se vê responsável por carregar aquilo. Carrega porque acha que é assim que tem que ser. Carrega porque aquilo que está dentro faz parte da nossa identidade. Parece que faz parte da nossa missão. Carrega por ansiedade, por medo, por angústia. Carrega por prevenção. Carrega porque já está tanto tempo ali que está pegado naquilo que pôs na mala. E fica difícil de tirar. Carrega porque esqueceu e aquilo ficou. Carrega porque acha que em algum momento vai usar, vai precisar. Ou quem sabe, carrega porque acha que em algum momento vai servir.
Vai saber. E daí a mala fica assim, um peso só. E se a gente fosse dar uma espiadinha nessa mala, hein? O que será? O que será que a gente encontraria nela? Dores, traumas, inseguranças, pensamentos ansiosos, angústia, sonhos esquecidos, perdidos, descartados, mas ainda ali. Vai que uma hora dá para sonhar novamente. Planos, raiva, mágoa, desilusão, expectativas frustradas. O que mais? Saudade, falta, dores, feridas, alegrias, momentos inesquecíveis. O que mais? O que você carrega nessa mala? Percebe? Às vezes a gente não carrega só coisa nossa, às vezes a gente carrega coisa dos outros. Às vezes não são os nossos sonhos que estão na nossa mala, são sonhos de alguém. Às vezes não são os nossos medos que estão ali, são medos de alguém. Às vezes não são os nossos traumas, paralisações, mas são de alguém que a gente tem uma ligação muito forte. E às vezes a gente está ali, carregando o que nem é nosso, mas que por alguma razão a gente acha que precisa estar na nossa mala, porque se torna uma inquietação completamente nossa. Já parou para pensar que na sua mala tem muita coisa que não é sua? E aí sabe o que acontece? Esse monte de coisa que não te faz bem, esse monte de coisa que é um peso morto aí, não dá espaço para nada. E aí toda hora que você está em alguma situação que você quer colocar alguma coisinha na tua bagagem, não cabe, não tem espaço. E aí você não entende por que não fica, né? Como que faz? Como que faz para ficar na tua vida? Para chegar nela? Para permitir, para autorizar? Você não cabe na bagagem. Como que faz? Percebe como você precisa se conectar com você? Percebe a importância de você olhar para dentro e perceber que talvez você carregue algumas histórias, alguns capítulos, algumas situações, algumas insistências, alguns karmas que você não precisaria. Você acredita que precise, sabemos. Senão não estava aí na bagagem, né? Mas não precisa. Olha, às vezes é tão interessante e por isso que eu gosto muito de pensar sobre o quão relativo é o tempo. É muito doido, né? O tempo é um troço muito relativo. Porque se por um lado ele passa muito depressa, e às vezes já passaram 5 anos ou até mais dessa situação que você vive, não parece que o troço ainda está vivo aqui dentro? Não parece? Não parece que está tudo vivinho aí da Silva? E parece que você continua sentindo exatamente igual? Às vezes a gente fica bobo, né? Quanto tempo passou de alguma coisa e aquela coisa não passou da gente? A resposta está aí. Você está carregando na mala. Está aí na tua bagagem. Você está com ela o tempo inteiro. Não importa o tempo. Você está carregando aí. Você está carregando nos pensamentos recorrentes sobre isso. Você está carregando, está dentro de você. Quantos pensamentos negativos, repetitivos, paralisantes? Quantos pensamentos que nos atrasam, que nos estagnam, que nos colocam para baixo? Ou que nos mantêm conectados com algo, com alguém, com alguma coisa que a gente sabe que não faz bem, mas parece que continua. Ué, a gente resolveu colocar na nossa bagagem, a gente resolveu continuar com aquilo, independente aonde a gente estivesse. Então essa mensagem é para você aproveitar hoje, quando essa live terminar, escolher algum lugarzinho especial
teu quarto aí embaixo, aonde você está mesmo. Se fecha um pouquinho, fecha os olhos e tenta se reconectar com você. Tenta buscar você aí dentro. E se possível, começa agora o movimento para olhar a tua bagagem. Não precisa resolver agora sobre isso, mas pelo menos dá uma espiada nela. Você pode começar um trabalho silencioso, você com você, para se perguntar sobre o que de fato é necessário estar nessa bagagem. Você vai se surpreender. Num primeiro momento, tirar algumas coisas da bagagem parece que arranca um pedaço nosso. Pois é, porque mesmo aquilo que não faz bem tá tão enraizado na gente, não é? É como quando a gente vai tirar uma parte da fruta que está estragada. Não tem como tirar a parte estragada sem tirar uma parte da fruta, não é? Agora mesmo, eu estava limpando um moranguinho para dar para minha filha. Ela ama morango. E tinham apenas 4 morangos que tinham sobrado. Ela devorou os 3 muito rápido. E ela queria o quarto. E o quarto eu estava deixando para escanteio porque estava bem machucado. Mamãe, eu quero morango, eu quero morango. E o morango estava todo ferido. Aí eu tirei um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho. Eu tirei todas as partes podres do morango. E daquele morango que era assim, sobrou só um pedacinho. Ainda era um morango. E estava delicioso. Percebe? Ainda que tenha que tirar algumas bagagens que parecem que façam parte da sua identidade, tem coisa que você vai precisar se desfazer. Vai doer no início, vai parecer que tira um pedaço teu, mas é como um morango. Às vezes a gente precisa tirar algumas partes podres para que você possa ver a delícia da vida, assim como o morango ficou delicioso. Entende? Quanta coisa que você está carregando nessa bagagem que você acha que precisa, que fazem parte de você, mas estão te consumindo. Talvez alguns sentimentos de culpa, situações que você insiste em se contar que deveriam ter sido diferentes daquilo que foi, ou arrependimentos que você rumine dentro de si, ou mesmo alguma coisa que você acha que deveria estar na tua vida, mas não está. Alguma coisa que você acha que deveria ter sido de um jeito que não foi, ou alguma coisa que você quer que seja de qualquer forma e parece que você não aceita que as coisas não aconteçam como elas estão acontecendo. Aliás, é uma das sensações mais difíceis da vida, quando a gente não quer aceitar que aconteça o que acontece, e aí parece que a gente não abraça o presente por simplesmente estar insatisfeito, descontente, revoltado, inconformado com aquilo que aparece. Ainda que seja muito ruim, quanto mais você negar, mais fora da sua vida você vai estar. E quanto mais você aceitar e trabalhar sobre fazer algo para melhorar, mais você estará em si. E mais chance de se refazer você terá. Com a sua bagagem mais coerente àquilo que você seja, goste e precisa, tudo vai ficar mais leve. Não só a bagagem, mas você. E quando a gente está mais leve, parece que a gente consegue transitar melhor pelo todo. A gente consegue acessar lugares, sensações, possibilidades, de uma forma que nós nunca imaginávamos. Eu te sugiro experimentar.